Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos continuidade no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente continua falando dos médiums. Falamos dos efeitos físicos, médiuns de efeitos físicos, agora a gente vai para outras qualidades, outras modalidades de mediunidade. Então, 2. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Assim designam-se as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, da qual não podem se dar conta. Essa variedade não tem um caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis e a impressionabilidade, assim, é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionalidade puramente física e nervosa, com a qual é preciso não confundi-la, porque há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, da mesma forma que há outras muito irritáveis que não os sentem absolutamente. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza, que aquele que dela está dotado reconhece na impressão que sente não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas também sua aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito tem sempre uma impressão doce e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um cheiro de impurezas. Então são muitos os relatos, né, das pessoas falando: nossa, que cheiro de flor gostoso que eu senti, olha que cheiro de campo, né, olha o cheiro de água, de terra molhada. Enfim, impressões que deveriam estar acontecendo se houvesse os objetos materiais do seu lado. Mas acontece que não tem nada. A pessoa sente um cheiro agradável dentro da casa dela que nem tinha nada esborrifado no ar ou coisa parecida, né? E de repente ela sente aquele cheiro. Outras sentem um clima pesado num certo lugar. Então, o que a pessoa está sentindo, né? Ela está sentindo a influência de espíritos. Ela não está sentindo, não está usando os seus sentidos fisiológicos, orgânicos aqui para perceber o meio no qual ela está inserida, mas está usando a sua paranormalidade, vamos dizer assim, suas faculdades medianímicas para perceber o mundo espiritual. Mas o que do mundo espiritual? A influência de certos espíritos, ok? Então é muito comum a gente ouvir, né, esses relatos. 3. Médiums audientes. Eles ouvem a voz dos espíritos, como dissemos, falando da pneumatofonia. Algumas vezes é uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, entrar em conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicarem com certos espíritos, reconhecem-nos imediatamente pelo caráter da voz. Quando não se está, por si mesmo, dotado dessa faculdade, pode-se igualmente comunicar-se com um espírito por intermédio de um médium audiente que ocupe a função de intérprete. Essa faculdade é muito agradável quando o médium não ouve senão os bons espíritos, ou somente aqueles que chama. Mas não ocorre o mesmo quando um mau espírito se obstina junto dele e o faz ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes as mais inconvenientes. Será preciso, pois, deles se desembaraçar pelos meios de
que indicaremos no capítulo da obsessão. Então aqui está falando, né, que o médium ouvinte, né, o médium que vai, na verdade, audiente, né, médium audiente ou ouvinte, ele vai ouvir, né, a comunicação de um espírito, que pode ser lá dentro da cabeça via uma intuição, como pode ser simplesmente aqui nos ouvidos, né, nas orelhas, né, comunicação direta, como se tivesse a pessoa mesmo, material ali do seu lado. É claro que ele não está ouvindo com seus aparelhos materiais, ele está ouvindo com a contrapartida do perispírito, né, que para ele se torna capaz de funcionar de qual forma, ou seja, uma capacidade medianímica. E aí, pá, o espírito conversou com ele, então houve a comunicação. Ou uma outra pessoa que seja dessa natureza, né, que já tenha desenvolvido isso, que vai fazer a ponte entre a pessoa para quem tem que ser dado um recado e o espírito. Bom, tudo se comunica, tudo se passa como se fosse uma coisa muito agradável, uma conversa com uma entidade não visível, né, não material, mas uma inteligência que está ali presente. Se essa inteligência for uma inteligência boa, amistosa, se essa pessoa, essa entidade, não for amistosa, essa comunicação é deveras desagradável. Sendo desagradável, o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa sentir medo, pode acontecer da pessoa se sentir irritada com aquilo, pode acontecer da pessoa ser benevolente e aí desejar aquele espírito que se manifesta o bem, né? Desejo de iluminá-lo, de torná-lo um espírito esclarecido e tentar fazer com que ele suba seu nível de vibração. Dessa forma, desarmar a intensidade ruim, a intenção ruim daquele espírito. Mas aí é uma questão de doutrina, de moralidade. A pessoa que fala isso, ela tem que realmente ter noção e propriedade sobre sua fala. Porque se ela não for uma pessoa decente, vamos dizer assim, querendo pregar decente, piorou. Mostrou ainda que é mais inferior ainda do que aquele espírito que está ali perturbando. E aí aquele espírito pode se tornar até um obsessor dessa pessoa. Ou talvez já seja um obsessor daquela pessoa, né, que está se manifestando. Então, para aquele espírito, para aquela pessoa que está agindo como intermediário ali, né, ele pode ter uma participação ativa sobre aquela comunicação. Se é uma comunicação ruim, tentar torná-la, naquele momento, uma comunicação transitória, passageira e nunca mais acontecer. Mas pode agir de forma errada também e tornar aquilo uma obsessão. Tem que se tomar um certo, né, cuidado, ter um certo jogo de cintura. 5. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos, e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm, senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente e é, quase sempre, o efeito de uma crise momentânea e passageira. Podemos colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6, das manifestações visuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos como os dotados da segunda vista, mas na realidade é a alma quem vê, e essa é a razão pela qual vem
tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos. De onde se segue que um cego pode ver os espíritos como aquele que tem a vista intacta. Haveria sobre este último ponto um estudo interessante a fazer e seria o de se saber se esta faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que, em sua vida, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não estavam mergulhados numa obscuridade total. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentemente, sobretudo, no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu e que vêm advertir que não são mais deste mundo. Há numerosos exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes são igualmente parentes ou amigos que, embora mortos, desde mais ou menos longo tempo, aparecem, seja para advertirem de um perigo, seja para darem um conselho ou pedirem um serviço. O serviço que um espírito pode reclamar consiste geralmente no cumprimento de uma coisa que não pode fazer em sua vida ou no socorro das preces. Essas aparições são fatos isolados que têm sempre um caráter individual e pessoal, e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, mesmo aqueles que nos são os mais estranhos. É essa faculdade que constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Deixa eu fazer um pequeno relato aqui, né? Meu pai contava que quando o meu avô faleceu, né, poucos dias depois, 2 ou, sei lá, alguns dias logo depois do falecimento dele, meu pai ainda na cama, estava para acordar ou coisa parecida, para dormir. Ele estava ali no estado de hipnopompia, né, voltando para o corpo, ou de hipnagogia, saindo do corpo, né, na sonolência. Ele então vê o pai dele, né, que seria meu avô, né, vê o pai dele falando para ele: Milton, fala para o seu irmão fazer aquela capela na porta da casa, né, na parede da porta da casa, para Nossa Senhora da Aparecida, que eu prometi. Né? Então ele prometeu uma coisa, não conseguiu fazer, ficou com aquela promessa como uma culpa de não ter feito, então ele veio solicitar, né, o trabalho ali para o meu pai. E aí foi feito, né? O pai falou: meu tio fez. Né? Então é um exemplo, né, desse tipo de comunicação, que o espírito vem pedir alguma coisa. Entre os médiuns videntes, há os que não veem senão os espíritos que se evocam e dos quais podem fazer a descrição de com uma minuciosa exatidão. Descreve nos menores detalhes seus gestos, a expressão de sua fisionomia, os traços da face, as vestes e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Vem toda a população espírita ambiente e vir, e se poderia dizer, vaguear para suas tarefas. Assistimos uma noite à apresentação da ópera Oberon com um muito bom médium vidente. Havia na sala um número bastante grande de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que tinham o ar de tomar parte no espetáculo. Alguns iam perto de certos espectadores e pareciam escutar sua conversa. Sobre o palco se passava uma outra cena, por detrás dos atores. Vários espíritos de humor jovial se divertiam arremendando-os, imitando seus gestos de um modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e esforçar-se para dar-lhes mais energia. Um deles estava constantemente perto de uma das principais cantoras,
Nós a cremos com intenções, nós o cremos com intenções um pouco levianas. Tendo-o chamado após a queda da cortina, veio a nós e reprovou, com alguma severidade, nosso julgamento temerário. Não sou o que pensais, disse ele. Sou seu guia e seu espírito protetor. Estou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma conversa muito séria, deixou-nos dizendo: adeus. Ela está em seu camarote. É preciso que eu vá velar por ela. Evocamos em seguida o espírito de Weber, o autor da peça, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra. Não está muito mal, disse ele. Não está muito mal, disse ele, mas está débil. Os atores cantam, eis tudo. Não há inspiração. Esperai, ajuntou. Vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Então se viu sobre o palco, planando acima dos atores. Um eflúvio parecia partir dele e derramar-se sobre os atores. Nesse momento, houve entre eles uma recrudescência visível de energia. Eis um outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens com o seu desconhecimento. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral com um outro médium vidente. Tendo iniciado uma conversação com o espírito espectador, este nos disse: vede aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Pois bem, desejo muito fazê-las deixar a sala. Dito isto, viu-se que se colocava no camarote em questão e falava com as duas senhoras. De repente, estas, que estavam muito atentas ao espetáculo, olham-se, parecem se consultar, depois se vão e não reaparecem mais. O espírito nos fez então um gesto cômico para mostrar que havia tido palavra. Mas não os revemos mais para pedir-lhe mais amplas explicações. Assim é que pudemos, muitas vezes, ser testemunhas do papel que desempenham os espíritos entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, nos bailes, concertos, sermões, funerais, bodas, etc. E por toda parte os encontramos atiçando as más paixões, soprando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essa influência perniciosa, mas não eram senão raramente escutados. Então veja, né, esse parágrafo aqui, ele me faz lembrar de muitas coisas. Uma delas, por exemplo, são os vários filmes que a gente assiste com essa narrativa, né? Principalmente os filmes do Harry Potter, né? Que todo mundo gosta, se apaixonou pela série e que mostra mesmo assim, né, a influência do mundo espiritual misturado ali com o mundo material. Alguns veem, outros não veem. E também, né, o que eu falei lá nos vídeos passados, que se você quer encontrar um espírito mau, se você quer não, né? Se você tem medo de encontrar espíritos maus, perniciosos, que vão te prejudicar, que vão te encher a cabeça de coisas ruins, primeiro, você tem que perder o medo. Segundo, não é no cemitério ou num hospital onde as pessoas estão ali para morrer que você vai encontrar esse tipo de espírito. Onde quer? Nas festas, nas baladas, né? Nos lugares onde todo mundo está lá se divertindo. É lá que está um espírito bagunceiro, né? Pernicioso, está lá se divertindo também às custas dos encarnados. A faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode ser desenvolvida, mas é uma daquelas que convém esperar o seu desenvolvimento natural, sem provocá-lo, se não se quer se expor a ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, é preciso se contentar com as que Deus já nos concedeu.
sem procurar o impossível, porque então, querendo muito ter, arrisca-se a perder o que já se tem. Quando dissemos que os fatos de aparições espontâneas são frequentes, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros e há muito para desconfiar-se daqueles que pretendem desfrutar dessa faculdade. É prudente não lhes dar fé senão sobre as provas positivas. Não falamos mesmo daqueles que se dão à ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, que descrevemos no número 108, mas dos que pretendem ver os espíritos de um modo racional. Certas pessoas podem, sem dúvida, enganar-se de boa fé, mas outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso particularmente considerar o caráter, a moralidade, a sinceridade habitual, mas é sobretudo nas circunstâncias dos detalhes que se pode encontrar o mais certo controle, porque há os que não podem deixar dúvidas, como por exemplo o retrato de um espírito que o médium não conheceu jamais quando vivo. O fato seguinte é dessa categoria. Uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente com ela, encontrou-se um dia com um médium vidente que não a conhecia, nem a sua família. O médium lhe disse: "Vejo um espírito perto de vós." "Ah", disse a senhora, "é sem dúvida meu marido, que não me deixa quase nunca." Ele disse: "Não", respondeu o médium. "É uma mulher de certa idade. Ela está penteada de uma maneira singular. Tem um bandô branco sobre a fronte." Com essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu sua avó, sem qualquer engano, e na qual não pensava absolutamente nesse momento. Se o médium tivesse querido simular a faculdade, seria fácil seguir o pensamento da senhora, enquanto que, no lugar do marido, com quem estava preocupada, viu uma senhora com uma particularidade de penteado da qual nada lhe podia dar ideia. Este fato prova uma outra coisa, de que a visão no médium não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Vamos fazer mais o sexto. Médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que, com muita frequência, encontram-se reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele exprime, aure em si mesmo, suas ideias são em geral mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma é livre. Em uma palavra, vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de um outro espírito. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode muito bem fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente mesmo o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos seus pensamentos. O que dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais lhe é frequentemente sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável onde a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do espírito estranho
se revelam de maneira inequívoca. Um dos nossos amigos tinha por sonâmbulo um jovem de 14 a 15 anos. Deu uma inteligência muito vulgar e deu uma instrução extremamente limitada. Entretanto, em sonambulismo, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Excedia sobretudo no tratamento das doenças e fez um grande número de curas consideradas como impossíveis. Um dia deu uma consulta a um doente do qual descreveu o mal com exatidão perfeita. Não é tudo, disse-lhe. Trata-se agora de indicar o remédio. Não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Que entendeis por vosso anjo doutor? O que medita os remédios. Não sois vós, pois, que vedes os remédios? Oh, não, pois já vos disse que é meu anjo doutor que os dita. Assim, no sonâmbulo, a ação de ver o mal era por conta do seu próprio espírito, que, para isso, não tinha necessidade de nenhuma assistência. Mas a indicação dos remédios lhe era dada por outro espírito. Esse outro, não estando lá, ele nada podia fazer. Só não era ser um sonâmbulo. Assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, era um sonâmbulo médium. Aí foi um exemplo para deixar bem claro, né, o que é o sonambulismo. É alguma coisa que é própria do corpo, né, a capacidade do corpo humano, né, simplesmente sair durante a emancipação, sair com total clareza do corpo, né, e, portanto, ver o que está acontecendo. E o que é médium? Né? O médium tem que estar comunicando alguma coisa do espírito, porque se ele não tá vendo uma comunicação de um espírito, não é médium. Mas não é medianímico, não é assim. Tem que ter a comunicação sendo dada de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. E aí, no caso, o garoto sendo sonâmbulo, ele sai e tal, vê tudo, pode escrever tudo, e isso não é mediunidade. Né? Isso aí é uma capacidade física, a gente pode chamar isso de anímico, né? É uma capacidade anímica dele, do próprio corpo dele. Agora, o fato de trazer uma mensagem dada por um outro espírito passa a ser anímico e mediúnico. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se prende ao organismo e que é totalmente independente da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e ser incapaz de resolver certas questões, se seu espírito é pouco avançado. Aquele que fala por si mesmo pode, pois, dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, por mais ou menos delicadeza e escrúpulo em seus procedimentos, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir a sua insuficiência, mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau, tão bem quanto os médiums É aqui, sobretudo, que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. Então é importante isso. Se esse espírito é meio ignorante, não tem importância ser ignorante. Ignorante é falta de conhecimento do nosso mundo material. Mas se ele for moralmente, saber o que é bom, o que é ruim, o que é injusto, o que é justo, né? O que é bom para as pessoas, o que é ruim para as pessoas, ter essa qualidade moral, aí ele não atrai para ele espíritos maus, mesmo ele sendo ignorante, né? Ele não atrai para si pessoas, espíritos ruins para querer comunicar-se através dele, né? Então, é um estado de vibração mental para o qual ele atrai bons ou maus espíritos.
Então, gente, deixe seu like, tá? Se puder, compartilhe nas suas redes sociais. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta, vivendo